Olá, boa noite. Estão me escutando bem? Boa noite para vocês. Vou colocar o óculos porque o negócio aqui tá complicado. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando bem? Oi, Antônio Luiz, Rodrigo. Ai, que prazer ter vocês aqui. Feliz, obrigada. Estão curiosos, né? Bom, pessoal, eu vou começar porque a gente tem essa hora marcada, tá tudo tão cronometrado que eu acho que vale a pena a gente começar na hora certa e depois a gravação fica disponível para quem quiser escutar e ouvir e assistir de novo, enfim. É, O tema era digital, eu sabia que ia suscitar interesse e curiosidade no mínimo, né? Então, que bom que vocês estão aí e minha intenção não, meu propósito aqui hoje é falar um pouquinho sobre a minha experiência de mudança mesmo de mentalidade, de opinião sobre a tecnologia. Como mãe de adolescentes, a gente está vivendo uma era muito diferente que está afetando as nossas relações profundamente em todos os sentidos, relações pessoais, de trabalho, enfim, a vida está muito diferente do que era antes, né? E se já era difícil a gente conviver e educar filho adolescente, a missão ficou ainda mais difícil agora com as novas circunstâncias, né? Então, antes de mais nada, eu queria só esclarecer desde o início. Eu não estou aqui para fazer uma apologia à tecnologia, aos games, não estou aqui com nenhuma bandeira voltada para defender um uso desenfreado da tecnologia, nada disso. Eu estou aqui muito mais para compartilhar a experiência como mãe de adolescente que viveu muito conflito com o filho por conta da tecnologia e trocar ideias e com o mesmo propósito que sempre foi do blog, que é de propor uma nova lente, um novo olhar sobre a adolescente, sobre a fase da adolescência e principalmente sobre a relação entre pais e filhos adolescentes. Isso tudo embasado em experiência própria. Eu não sou psicóloga, eu não sou médica, não sou professora, mas exatamente por isso eu senti muita falta de uma ajuda prática de quem vive a experiência de fato e que encontra muita dificuldade de mudar essas situações de conflito com o filho em casa. Então, eu espero poder contribuir ou continuar contribuindo de alguma forma com outras tantas famílias, só de compartilhar as minhas experiências, o que deu certo e o que aconteceu de errado. Eu acho que isso já é um ganho. Eu adoraria poder contar com isso na época que eu precisei. Continuo precisando, mas hoje de uma forma muito mais natural e saudável do que antes. Então, assim, de novo, a nossa conversa hoje sobre a era digital é assim, não tem fim. Aí eu fico até com medo de me perder no meio de tantas frentes que o tema traz para a gente discutir. Eu até fiz algumas anotações aqui para tentar me guiar e vocês se sintam à vontade para lançar perguntas, comentários, experiências, dicas, o que for. Esse espaço aqui é para a gente trocar mesmo, tá? Bom, como vocês sabem, eu sou mãe de 2 adolescentes e eu não sei se todos sabem, mas eu hoje tenho o meu filho mais velho que é gamer. Ele é profissional do game e, por incrível que pareça, a profissão de atleta virtual existe já.
A gente tem escutado falar muito sobre as novas habilidades do futuro, sobre as novas carreiras que já estão mais do que surgindo, já estão aí acontecendo. As próprias universidades, faculdades, escolas, tudo está bastante ainda confuso ou ainda na incógnita de como organizar todas essas frentes para contemplar e ajudar os adolescentes e os pais de adolescentes a vislumbrarem novas perspectivas e, né, cumprir o papel de educar de acordo com as necessidades do futuro. E dentre elas, o gamer, ele é já uma realidade. E não é uma realidade desse ano nem do ano passado, já existe aí há pelo menos, 6 anos. Quando começou, e eu nem fazia ideia do que era isso, né? E isso começou a partir de uma história muito ruim, pessoal. Meu filho, e eu acho que é uma realidade comum a muitas outras famílias, eu vivi conflitos horrorosos com o filho adolescente que vivia na frente da tela do computador. Isso é uma realidade muito comum nas famílias e é uma angústia muito presente na vida dos pais, né? E a angústia vem muito de assistir uma situação e estar impotente sem saber o que fazer para mudar essa situação. E comigo não foi diferente. Eu vivi isso na pele. Então, há 3 anos, o meu filho passava o dia na frente do computador quando não estava na escola. Chegava da escola, ficava na frente do computador. Eu me despedia dele de manhã para trabalhar. Quando eu voltava, eu sabia que ia encontrá-lo de frente para o computador. E a gente acabava não se relacionando. Ele, com o tempo, começou a deixar as atividades esportivas, ou seja, toda a história tradicional que a gente escuta no dia a dia hoje, né? O adolescente digital, o nativo digital, aquele que nasceu, está se criando e se educando nesse ambiente tecnológico tão diferente da nossa época, da minha época, né? Só que com o andar da carruagem, eu comecei a perceber que a gente estava se distanciando mesmo. A gente não se relacionava mais. Eu, de um lado, apavorada e assustada com aquela situação, e ele cada vez mais embrenhado nesse mundo digital. E as confusões, as brigas só aumentavam, e a ponto de realmente perder o controle e de a gente brigar feio, né? Não gosto nem de lembrar dessas situações, mas é um fato que acontece, é uma realidade que existe hoje nas várias famílias. E a dificuldade é dos pais saberem o que fazer. E na ocasião, eu buscava ajuda de diferentes formas e tudo que eu encontrava realmente eram as clássicas respostas, né? Assim mesmo, o adolescente é assim. E agravado com a era digital, as pessoas também não sabiam muito o que sugerir, né, para mudar. Elas também não sabiam, a escola não sabia, a família não sabia, até os próprios psicólogos. Então, todo mundo dizia, dava alguma sugestão em termos de punição, de retaliação. Então, tira o computador dele, esconde o computador, desliga a internet. Eram soluções, saídas que podiam até causar dar alguma solução momentânea, mas não durava, né? Eu lembro que eu cheguei até a esconder no meu armário. Quando eu saí para o trabalho, eu escondi o teclado dele. Eu cheguei a tirar o monitor dele. Então, assim, eram situações esdrúxulas, violentas, né? Agressivas, muito, muito ruim. E isso é uma realidade de muitas famílias que continuam vivendo essa situação. Até hoje a gente encontra inúmeras fontes de informação sobre o que deve fazer com relação a regras, com relação a estipular limites a filho,
E eu fiz isso tudo. Eu estabelecia regras, eu estabelecia horários e ele furava. Eu ia lá de novo, a gente brigava tudo de novo e repetia a cena no dia seguinte. Então era realmente muito, muito angustiante e muito ruim. Só que isso foi mudando quando eu comecei a perceber que eu de fato eu não conhecia muito a tecnologia. Eu trabalhava em empresa, tinha um convívio com a tecnologia diariamente, mas não, obviamente, como o jovem de hoje, né? O jovem de hoje a gente vê a destreza, a rapidez com que eles aprendem, lidam e se ligam e conectam com diferentes frentes muito mais rapidamente do que a gente, né? E aí eu comecei a perceber que realmente eu precisava conhecer mais o mundo dele. Eu precisava conhecer e me inteirar mais sobre o que ele tanto fazia na internet. Porque tudo que eu via era ele de frente para o computador. Mas eu não sabia se era game, eu não sabia se era escola, eu não sabia se eram amigos, se eram até sites indevidos. Eu não sabia de nada, eu simplesmente abria a porta, dava de cara com ele de frente para a tela, brigava, estipulava, reclamava, ava tudo e não dava em nada. E aí quando eu comecei a pesquisar sobre, eu comecei a ler até sobre a tendência da tecnologia, o que a tecnologia está transformando, como que ela está transformando esse ambiente, quais são as perspectivas de futuro com relação à inteligência artificial. E aí uma coisa ia puxando a outra. Aí eu me embrenhava com relação a carreiras possíveis, as habilidades necessárias ao jovem de hoje para que ele possa viver no futuro. Foi uma cascata que realmente começou a abrir minha cabeça para novas ideias e novas opiniões. Gente, é tão bacana quando você percebe que você está aprendendo sobre algo novo e que existem diferentes perspectivas. É tão bom quando você percebe que não existe só o seu olhar, não existe só a sua opinião, que o mundo é muito maior que isso. E com a tecnologia é extremamente vasto o número de possibilidades que a gente sequer imagina que exista. E aí eu comecei a realmente escutar mais sobre e a ler e a pesquisar mais sobre isso, inclusive sobre os games. De fato, meu filho, há 3 anos, ele já jogava game assiduamente. Ele já fazia parte desse mundo diferente que eu sequer entendia a tela, né, do jogo. E quando eu comecei a me inteirar, eu até pedi a ajuda dele, eu pedi a informação dele. Eu falei, me mostra um pouquinho do jogo, como é que é isso? E eu ficava assim, gente, eu não tô entendendo nada. Que mundo é esse, né? E é bem isso. Eu acho que a partir do momento em que eu comecei a dar os primeiros passos em direção a ele e a conhecer esse mundo vasto da tecnologia, eu comecei a desmistificar muita coisa. E eu, principalmente, comecei a ter uma escuta mais crítica aos clichês, aos rótulos. Podemos ouvir, mas os mais novos sabem ouvir. Eles sabem, Rodrigo, vou abrir até um parênteses aqui. Eles sabem ouvir sim, contanto que você, e eu vou falar por minha experiência, quando eu comecei a mudar a minha forma de falar com o filho, muita coisa mudou. E eu falo de cadeirinha, que essa mudança foi notória. E até a partir de dicas que ele me deu. Teve uma vez que ele comentou que, olha como você fala. E aí eu peguei esse gancho, eu já estava mais atenta. Eu falei, como que eu falo? O tom que você usa para falar. Aquilo para mim foi um achado. E de fato, quando eu comecei a me adequar, me ajustar às diferentes pegadas, porque filho é diferente, né? As pessoas são diferentes. Eu comecei a ficar mais atenta à maneira como eu falava.
as coisas começaram a mudar. Encontrei o tom certo para falar com ele, que é diferente do irmão, que eu falo de outra forma. Eu comecei a achar os momentos mais adequados para conversar com ele sobre coisas sérias. Eu comecei a ficar mais atenta às minhas reações. Então, assim, isso tudo foi mudando também a atitude dele comigo. Então, respondendo a tua pergunta, quando a gente muda quando a gente começa a ficar mais alerta e atenta a gente mesmo, a gente muda o entorno, inclusive filho adolescente. Mas voltando sobre os games, ele começou a me mostrar esse mundo dos games. E apesar da dificuldade, eu fui engatinhando, eu fui descobrindo e entendendo. E quando eu comecei a entender, eu comecei a descobrir que ele já fazia parte de um time de esportes. Você sabe o que é esportes? É Electronic Sports. É igual que tem o e-mail, tem o e-sports, é um jogo virtual. Assim como tem o jogo de futebol, os próprios times de futebol também têm equipes de esportes. É uma loucura. E meu queixo caiu. Eu falava, gente, que é isso? E ainda por cima o filho que estava ali do lado de mim, esse tempo todo, já jogando por um time, e eu não sabia disso. Eu não sabia sequer o time, nem o jogo que ele jogava. Então, quando isso começou a ser desvendado, eu comecei a perceber o quão desatualizada e quão repetitiva e preconceituosa até eu estava sendo com relação a filho adolescente. E aí não é só filho não, com relação à adolescência, com relação à fase, com relação a tudo. Foi realmente transformador descobrir que a partir de uma simples constatação, né, uma novidade da era atual, que é a era digital, a partir disso um campo de possibilidades se abriu e me jogou para o mundo, para olhar o mundo de outra forma. E foi esse o gancho que eu encontrei para poder mudar e transformar a minha relação com o filho adolescente. Foi o motivo pelo qual eu comecei o blog, foi o motivo pelo qual eu estabeleci o propósito do blog, trazer essas considerações para outras famílias também poderem descobrir essas outras possibilidades. E aí é independente de game, é independente de tecnologia. Eu quero trazer para as famílias aqui, no blog, no meu trabalho, enfim, nas minhas conversas, suscitar a discussão e promover uma possibilidade de enxergar diferente, de ter perspectivas diferentes sobre uma mesma situação. Para vocês terem ideia, eu passei por situações esdrúxulas no auge das minhas brigas, eu cheguei a desligar o computador dele na hora, a tela, simplesmente apertei o botão, desliguei repentinamente e ele ficou alucinado. Ele reagiu feito um doido, saiu da cadeira esbravejando, possesso. Eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Aquilo me assustou, foi horrível. E aí eu fiquei mais apavorada ainda e aí eu gritava mais ainda. Então assim, foi uma cena horrorosa. E quando eu voltei a falar com ele sobre essa cena, depois de muito tempo, depois de muita coisa mudar, ele me disse o seguinte: mãe, você não me escutava. Eu estava no meio de um campeonato e você desligou a tela. Então, foi tão sofrido isso, foi como se eu recebesse um tapa na cara. Eu falei assim, gente, como que eu fiquei tão cega a tudo isso, né? Como que o desconhecimento, o desinteresse, como que os rótulos me cegaram a ponto de não escutar mais filho, de assumir uma postura tão inflexível, de sequer considerar o que ele fala. E eu acho que existe muito isso hoje em dia. A gente está o tempo todo escutando as notícias na mídia,
de profissionais da saúde, e eu não estou menosprezando essas informações. Eu não estou relativizando os danos que a tecnologia pode causar nos nossos filhos, no uso contínuo por longo tempo, enfim, nada disso. Eu estou simplesmente lançando uma sugestão da gente se tornar mais crítico com relação ao que a gente escuta. E para a gente poder se tornar crítico sobre alguma coisa, é importante que a gente conheça sobre essa coisa. Não dá para viver a tecnologia, que já é uma realidade, não tem como lutar contra isso. A gente tem que entender é que, além de ela já existir, de ser recurso, ela não é um fim. Ela é um recurso que é dominado por nós, seres humanos. Nós é que vamos dar o tom certo, ou deveríamos dar a medida certa do uso. Isso varia de pessoa para pessoa. Em vez da gente demonizar a tecnologia e embarcar nas opiniões alheias, de simplesmente taxar a tecnologia como tá tudo errado. Oi, filho! Olha, até o filho adolescente está assistindo. Em vez de a gente taxar isso, é importante que a gente crie opinião própria. E opinião própria a gente forma ouvindo diferentes opiniões, diferentes, discutindo diferentes perspectivas, diferentes olhares. E isso não é só para a tecnologia, é para tudo que a gente está vivendo hoje, né? Eu costumo dizer que a tecnologia ela está aqui para ajudar. Eu sinceramente acredito nisso. Só que a gente acaba se embrenhando de tal forma, porque acaba sendo realmente viciante, né? Hoje eu dou risada porque eu reclamava de filho quando ele ficava rindo de frente para a tela. Hoje eu me pego fazendo isso, né? Porque tudo está acontecendo ali. As relações são muito rápidas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não se relaciona mais com as pessoas. A gente aumentou, a gente ampliou essa relação. E aí cabe a nós ter essa disciplina de como usar isso em benefício próprio. Então, gente, não é a gente demonizando a tecnologia que a gente vai resolver o nosso problema com o filho adolescente. Pelo contrário, a gente só vai se afastar, porque esse é o meio dele. Esse é o meio natural dele. Então, o que eu sugiro é, vamos mudar a perspectiva, vamos olhar como ele. Usar um pouquinho da empatia, tentar usar um pouquinho da empatia para se colocar no lugar dele, num mundo como esse, o que efetivamente pode ajudar a me aproximar de pai e mãe, mesmo com esse contexto tão conturbado, de tecnologia, de violência, de tantas ameaças, né? Para vocês terem ideia, eu trouxe uns exemplos. Por exemplo, eu tenho um jovem que ele está com 14 anos e os pais são completamente avessos à tecnologia, abominam o uso do celular, abominam. E ele tem 15 anos. O ambiente dele é esse, dos amigos é esse, as conversas com o grupo escolar é por meio de mensagens eletrônicas e ele tem restrição de uso do celular. Para vocês terem ideia, ele até participa de um grupo de adultos, mas raramente ele aparece, porque enquanto a gente está lá falando ativamente, ele não está com o celular. Então, assim, são momentos muito breves do dia que ele tem acesso ao celular e pode ler, acompanhar, ver, se é que ele consegue fazer isso, mas enfim. E como vocês sabem, o meu filho, sendo gamer, ele participa de campeonatos e alguns desses campeonatos, eles são transmitidos pela internet. Então, eu vou lá, acesso o canal, acompanho, torço, posto mensagens, falo com a torcida. É igual arquibancada, só que virtual. É muito interessante. Bom, eu achei interessante, mas enfim. E quando ele participou da final de um campeonato, esse jovem, ele não pôde assistir. Por quê?
porque os pais não deixaram ele ter acesso ao celular. E quando eu perguntei, eu falei, mas por que você não falou que era a final do campeonato, que tinha um motivo para você acessar, tinha um motivo para você poder assistir ou acessar o celular naquele momento, né? Tinha uma razão boa para isso. Ele me respondeu, não vai adiantar, meus pais não me escutam. Aquilo para mim me partiu o coração, porque é bem isso. A gente acaba achando, a gente acha que está se comunicando com o filho, a gente acha que está sendo clara com o filho, que a gente está efetivamente escutando os desejos, o que ele fala, mas a gente erra muito, sem perceber. E eu não estou falando aqui de passar a mão na cabeça de filho, eu não estou falando aqui de ser a poliana da história, de achar que o filho é perfeito, que tudo é lindo, que o problema são os pais. Absolutamente. Eu estou, de novo, propondo uma autocrítica. Uma autocrítica e muito mais que autocrítica. Eu estou propondo uma conscientização própria sobre como você se porta, como que você dialoga com teu filho. Será que é a melhor forma mesmo? Será que você está por dentro de como ele entende melhor, de como ele recebe melhor, de como que ele gostaria de ser tratado? Porque eu hoje, olhando para trás, eu vejo claramente que eu não tinha essa noção. Eu atropelava as falas do meu filho, ele começava a falar, eu já tinha viajado, já tinha ido para outro lugar, não sabia nem como tinha terminado de falar. Quando eu respondia sim e não, sem pensar, para depois retroceder e tentar negociar e entender o que ele estava falando. Muita coisa eu deixei passar e eu errei por não estar consciente da minha postura diante de filho. E o interessante é que depois disso tudo, de mudar a minha relação com ele, eu comecei a perceber que eu mudei a relação com as pessoas de modo geral. Por isso que é tão bacana quando a gente descobre que a mudança na gente repercute tão bem nos outros. Como que a gente, como pais de adolescentes, a gente repete erros achando que é assim mesmo, que é da fase, que é esperar para passar, quando na verdade não é nada disso. Para quem estiver atento e afim de mudar a sua história com o filho adolescente, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para desenvolver. E esse é o barato de ser pai e mãe de adolescente. Quando você está disposto a isso, você acaba descobrindo uma incrível jornada de conhecimento. Estou falando de coração, não é ser piegas, não, parece, né? Eu falando até parece. Mas eu, de fato, mudei completamente a minha percepção sobre adolescente, sobre o relacionamento com filhos. E quando eu me deparo com famílias sofrendo o mesmo que eu sofri, eu fico cada vez mais tentada a contar a minha história e tentar ajudar a mudar essa perspectiva, né? Diálogo e entendimento, um eterno e interessante desafio. É verdade, eterno é exatamente isso, Rodrigo. Para você ter ideia, na prática, né? Que essa é a proposta do blog também, né? Mostramos na prática as agruras, as angústias e também as saídas. Teve uma vez que o psicólogo, conversando comigo, falou: o importante é dialogar com o filho. Você já conversou com ele? E eu dizia assim: eu converso com ele todos os dias. Ele não me entende. E hoje eu entendo perfeitamente que eu achava que eu conversava com o filho, quando na verdade eu ordenava, eu comandava, eu esperava que ele me obedecesse pura e simplesmente. E isso acontece de uma forma geral, não é só com filho não. Quantas vezes a gente, com um amigo, com um parceiro, né, com a família, a gente quer impor nossa visão, nossa opinião
e aí acaba errando em tudo, né? Bem da verdade, como você mesmo falou, é um eterno desafio. E eu acho que é um desafio para a vida toda mesmo. Apesar de ter melhorado, eu acho que isso daí eu vou carregar como necessidade para o resto da vida. Porque as pessoas são diferentes, né? E com relação à era digital, essa justificativa que eu dava do meu mau relacionamento com o filho ficou muito fraca. Eu comecei a dizer e a assumir que o difícil relacionamento com o filho era por conta da tecnologia, porque a tecnologia é que me separava dele. Eu até penso que a tecnologia foi o primeiro passo de uma necessidade dele de realmente fugir da realidade, eu não tenho dúvida. Eu acho que não só ele, como muitos adolescentes, adultos, né, recorrem à tecnologia, ao ambiente da internet, à vida digital, como uma fuga. Eu não tenho dúvida que é uma tentativa, pode ser usada para isso. Eu acho, sinceramente, que ele começou dessa forma. Foi uma forma de abstrair da realidade, das dificuldades que estava vivendo naquele momento. Só que a partir dali ele começou a encontrar um interesse novo, que foi o game. E eu congelei. Eu congelei na cena de ele ter ido para fugir da realidade. Só que enquanto isso ele estava indo. Ele já tinha ido. Ele já estava jogando, ele já estava interagindo com muitas novas pessoas e novos amigos para o mundo todo. Ele já estava fazendo parte de um time, né? Ele estava crescendo e amadurecendo e aumentando a sua habilidade no jogo, ganhando notoriedade na internet. E eu sem saber de nada, eu fiquei congelada lá atrás, olhando para ele e só vendo um viciado. Um viciado dependente que não sabia viver a vida real. Foi isso que eu assisti por muito tempo e que eu criei na minha cabeça como opinião sobre meu filho adolescente naquela época. E eu tenho certeza que é uma realidade e é uma opinião muito parecida com muitos pais de hoje, né? Mas enquanto eu não aprendi ou não entrei no mundo dele, não conheci os interesses dele e comecei a me inteirar sobre a vida dele, eu continuei desse jeito. Foi quando eu comecei realmente a assumir minha posição como mãe, que efetivamente a história começou a mudar. Então, independente da tecnologia, da era digital, dos eletrônicos, a missão, o dever de pai e mãe de adolescente continua o mesmo. As circunstâncias mudaram, mas o dever é o mesmo. Só que, diante das circunstâncias que mudam, o que você faz para se adequar? Para ajustar o jeito como você vai alcançar teu filho e poder cumprir a tua missão. Eu costumo dizer que a gente acaba se desenvolvendo e correndo tão atrás, né, de desenvolvimento profissional, a gente se capacita, a gente se dispõe a fazer cursos caríssimos, a gente se empenha em mostrar mais serviço, a aplicar melhores práticas, a gente corre atrás de funções melhores, se dispondo e se empenhando em ser melhor profissionalmente. Mas, sinceramente, será que a gente faz o mesmo com relação à nossa família? Com relação ao nosso filho adolescente, a gente está tão disposto e interessado assim? E quando eu comecei a fazer essa correlação, eu realmente me senti até um pouco envergonhada, sinceramente. Eu senti muito a injustiça com que eu julguei os adolescentes de forma geral e por tanto tempo ter seguido com essa mentalidade. Por isso que hoje, quando eu escuto situações ou notícias relacionadas à tecnologia, a games, a opiniões de
até de educadores, de profissionais da saúde sobre isso, eu tento filtrar. Tento não, eu filtro. Porque a gente está muito habituado a repetir os rótulos, os clichês e as opiniões desses profissionais sem conhecimento próprio. E quando a gente começa a conhecer e a entender, a gente vê que a história pode ser diferente. Primeiro porque os filhos são diferentes. Cada um tem a sua dinâmica, as famílias têm dinâmicas diferentes, têm regras diferentes, têm valores diferentes. Tudo isso são variáveis que contam quando você quer estipular ou criar uma relação dentro de casa que não é necessariamente a mesma do vizinho. Isso é válido também para tecnologia. Então, quando vem aquelas soluções simplistas de vou fixar regras, vou cortar semanada, enfim, eu vejo isso tudo muito mais como punição do que efetivamente educação. Eu sinceramente não acredito nisso. O diálogo precisa ser melhorado, sim. E eu falo sobre tudo isso no blog. Eu já escrevi diversos textos, artigos relacionados a isso. Eu já falei sobre pensei ter perdido o filho para a tecnologia, como dialogar com o filho adolescente. São dicas, caminhos que eu encontrei, meios que me ajudaram a melhorar nessa relação. E eu tenho certeza que vai melhorar também em outras situações com outras famílias, como eu já venho recebendo relatos de muitas famílias sobre isso. Então, é importante que a gente tenha um olhar crítico e que a gente tenha conhecimento próprio sobre essa realidade digital, né? Para poder ter uma opinião formada, com mais embasamento mesmo, sabe? Em vez de ficar repetindo feito papagaio todas as críticas que a gente escuta por aí, né? Uma prova disso é que hoje, passados 3 anos, o filho efetivamente se tornou gamer, mas a duras penas a gente realmente enfrentou essa novidade. Eu não conhecia, eu não sabia, tive medo e continuo tendo medo, tenho dúvidas, tenho receios, continuo preocupada. Mas a nossa relação é outra e essa preocupação acaba mudando também. Porque quando você tem acesso a filho, você começa a dialogar efetivamente, você percebe que pode contribuir para ajudá-lo, para orientá-lo e em troca você está aprendendo também. É uma via de mão dupla, bem da verdade é essa. Eu li hoje uma frase e eu queria até compartilhar com vocês. Quando mudamos a maneira que vemos as coisas que olhamos mudam. Eu achei tão bacana isso. É do Wayne Dyer. Eu achei tão bacana porque eu acho que resume bem o que eu estou dizendo, estou conversando com vocês hoje. Quando a gente muda a lente, tudo muda junto, né? E eu não estou falando de novo, eu não estou falando aqui para a gente usar uma lente poliana. Eu estou propondo mudar a lente para que a gente possa encontrar outras possibilidades e trabalhar essas possibilidades. Não se fechar a uma única opinião e muito menos uma única saída, porque existem várias. E o mundo hoje digital está apresentando milhares, muitas possibilidades que são a realidade dos nossos filhos. Pode não ser mais as nossas para o futuro, mas são para eles. E a gente, como pai e mãe, a gente tem o dever de conhecer isso. Não dá para a gente ficar só assistindo e achando que os modelos passados vão resolver nosso presente e futuro. Não vão. Então, em vez de ficar se lamuriando, reclamando da tecnologia, da era digital, dos eletrônicos, eu faço um convite a você a pensar sobre isso, a pensar sobre o que eu estou falando aqui, dessa proposta,
E ao olhar diferente para o teu filho e se aproximar dele com menos, eu não vou falar, não é arrogância, é com menos verdades. Aberto a escutar efetivamente o que ele tem para te contar, o que ele tem para te ensinar sobre a tecnologia, sobre qualquer outra coisa. Porque, gente, a gente tem muito a aprender com o adolescente também. E é nessa troca que a gente consegue construir uma relação saudável e principalmente ajudar filho, porque ele continua precisando de pai e mãe para orientá-lo também nesse mundo tão diferente para nós. Porque para ele, apesar dessa familiaridade, né, toda essa conectividade, isso tudo causa um excesso de informação e que a imaturidade dele e a inexperiência dele não são capazes de aguentar. Então, ao mesmo tempo que ele te ensina sobre o que você não sabe, você vai continuar ajudando ele e educando para que ele amadureça e aprenda com um mínimo de orientação que todo adolescente precisa ter, de pai e mãe, pai e mãe. Hoje também eu li uma chamada no Instagram, foi um IG de um psicólogo. E eu fiquei assim, gente, como a gente absorve realmente os clichês sem perceber, né? Sem pensar. Eu anotei aqui a frase que ela usou. Colocou uma foto e embaixo a legenda era assim: estamos todos alienados virtuais, fora da realidade, totalmente dependente digital. Você se considera assim? Você se vê dessa forma? Alienado virtual, fora da realidade, totalmente dependente digital. Eu não me vejo dessa forma. E olha que hoje eu convivo com a tecnologia muito mais do que antes, até quando eu trabalhava em empresas. Meu filho é conectado o dia inteiro, como tantos jovens, e adultos também estão bastante conectados o dia inteiro. Mas eu acho não, eu tenho certeza que eu sou capaz de... eu vivo a realidade real, não só a virtual, porque ela também existe. A realidade virtual é um fato, e isso não tem problema de admitir isso, pelo contrário. E eu vivo a realidade normalmente também, interagindo com o virtual e o real. E isso é a vida do adolescente também. O jovem de hoje tem uma vida que corre solto na internet e que o papel do pai e mãe é poder orientá-lo sobre os cuidados, sobre a segurança dele, sobre a postura dele nesses ambientes, sobre as decisões dele, tudo relacionado a valores, relacionado à postura de vida, cuidados com as relações, né? Então, assim, as preocupações são as mesmas, só que os meios são diferentes. E é por isso que é tão importante que os pais interajam e aprendam a lidar com a tecnologia. Mesmo fora do seu interesse, mesmo que você não goste, não entenda, não importa. É dever de pai e mãe conhecer. Então aquela história, eu não gosto, não sei nem fazer. Gente, isso é absurdo. O mínimo você tem que saber para poder conversar, e aí a conversa, o diálogo é outro fator super importante. A maneira como conversa com o filho é diferente da maneira que você conversa com o teu parceiro, é diferente com a maneira que... Mas todos eles permeiam respeito à opinião dele, respeito ao indivíduo. Tudo isso faz parte da relação. Então, mais do que repetir por aí os clichês e rótulos, as ideias e opiniões alheias contra a tecnologia, pense antes. Se informe, se atualize, aprenda, converse com teu filho. Descubra os interesses dele, descubra o que ele gosta de fazer, o como ele faz. E mesmo que você não seja adepto, não tem importância. O importante é que você faça parte dessa vida também com ele.
que você esteja junto dele para desempenhar o teu papel como educador, como orientador, junto com ele. E foi isso que eu aprendi com meu filho. Aquela memória, aquele passado de brigas e conflitos homéricos, enormes, horrorosos, hoje se transformou numa parceria muito bacana, que também tem muita discussão, que tem momentos de conflito, não é um mar de rosas, não vai ser, nem espero isso, mas efetivamente é um fator de mudança, mudança de relação, e que é possível e viável para qualquer família, desde que pai e mãe estejam dispostos a isso. O meu convite para você é: conheça, esteja disposto e interessado a isso. Vai valer a pena para você e para ele. Vocês têm algum comentário a fazer? Tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? Eu trouxe uns achados finais que são muito mais relacionados a extrapolar a ideia de estabelecer regras de uso da internet, além das regras, os acordos. Eu sugiro a vocês visitarem o blog, lerem alguns artigos que eu escrevi sobre não só regras, né? Mas o diálogo com o filho adolescente, o perfil do adolescente de hoje. Isso é tão importante, a gente conhecer o jovem de hoje, quais são seus interesses, como que ele funciona, qual é a sua dinâmica, que é bem diferente do passado. Isso ajuda muitíssimo. É importante a gente saber que a língua do adolescente é diferente, mas que a gente pode aprender e deve aprender para a gente poder se relacionar melhor e ter esse diálogo mais claro e mais interessante com o filho. A questão de não usar da autoridade pura e simplesmente, mas também aprender a influenciar. São temas muito ricos para que a gente se desenvolva como ser humano de uma forma geral. Não só como pai e mãe, mas como ser humano mesmo, que se relaciona com pessoas diferentes, com perfis diferentes, que desempenha funções diferentes. No mundo corporativo, isso é amplamente discutido e esperado dos profissionais. E é importante que a gente traga esse conhecimento também para a nossa família, que é nosso bem maior, que é aquele cargo e aquele chefe que nunca muda e que a gente quer mais é que seja de sucesso para o resto da vida. Então, eu espero que a era digital não se torne uma angústia para você, ou que comece a desanuviar aí da tua mente a ideia de que ela é culpada de tudo. Não é. E que a partir dessa mudança de mentalidade e de opinião, você possa descobrir meios de conviver com a era digital e com o filho adolescente de uma forma saudável. Se eu puder contribuir, eu estou aqui à disposição. Mande sugestões, comentários, opiniões. O blog está cheio de artigo relacionado à adolescência e, obviamente, à era digital também. O que eu posso dizer é que, para vocês terem uma ideia, hoje é aniversário do meu filho mais novo. E exatamente pela tecnologia, a festa surpresa dele aconteceu. Está acontecendo agora. E é engraçado, porque se não fosse esse recurso, a gente teria muito mais dificuldade de fazer isso, de realizar esse acontecimento. Então, mudar essa percepção ajuda muito a gente a pensar diferente e encontrar saídas. Não se fixe, então, a demonização da tecnologia, da era digital, aos games. Existem saídas, existem inúmeras possibilidades e elas estão aí acontecendo a todo momento e para filho adolescente. Eu acho que eu vou finalizar com vocês agora. Ninguém quer comentar, ninguém quer puxar nenhuma discussão. Acho que a gente tem alguns minutinhos. Bem, a gravação vai ficar disponível
no blog e no Facebook, no YouTube. Convido vocês a assistirem de novo, se quiserem comentar depois, não tem problema, a gente continua falando depois. Obrigada pela presença e participação de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, com uma luzinha que seja, nesse mundo tão vasto que é o mundo tecnológico. Um beijo a todos, boa noite.